Olá! Hoje o papo é sobre um assunto que, sério, está definindo a nossa época: inteligência artificial. E olha, não é só mais uma tecnologia nova não, hein? É uma força com poder de remodelar tudo. Nosso dia a dia, nosso trabalho e até mesmo o que significa ser humano. Então, vamos lá. O que a gente está vivendo agora não é uma coisinha pequena, tipo uma atualização de software. É muito maior. Pensa na Revolução Industrial ou na chegada da internet. É desse nível. Um verdadeiro marco geracional. E a verdade é que ninguém sabe exatamente onde isso vai dar, mas o potencial de impacto é gigantesco. Para a gente entender essa transformação toda, preparei um roteiro. Primeiro vamos ver as diferenças nos tipos de IA. Depois, como é que elas pensam. Daí a gente passa para o impacto no trabalho e na sociedade. E, para fechar, uma reflexão sobre que caminho é esse que estamos escolhendo seguir. Vamos para a primeira parte. Para começar, isso é super importante, inteligência artificial não é tudo a mesma coisa. Existem dois caminhos de desenvolvimento bem diferentes, e sacar essa distinção é a chave para compreender tanto as promessas quanto os perigos. De um lado, a gente tem as LLMs, os grandes modelos de linguagem. É com elas que a maioria das pessoas interagem hoje. Elas são basicamente geniais em prever a próxima palavra numa frase, simulando o raciocínio. Do outro lado, o negócio é mais complexo. A AGI. Aqui a ideia não é só simular, é entender de verdade, aprender de verdade como um ser humano. E aqui que mora a grande confusão, sabe? Uma LLM pode criar um texto que soa super lógico, empático, até emocional. Mas é fundamental lembrar, isso é uma performance. Uma performance estatística absurdamente sofisticada, baseada em probabilidades. Não existe consciência ali, não existe sentimento. É só um eco dos dados que ela processou. Agora, vamos para a parte mais técnica. Como que as IAs que a gente usa, tipo o GPT e o Gemini, realmente funcionam? O que acontece ali nos bastidores quando a gente digita uma pergunta? Vamos desconstruir esse processo? Na sua essência, um LLM é um modelo matemático gigantesco. Pensa que ele foi treinado com quase toda a internet, livros e artigos, tudo isso para aprender padrões de linguagem. A única função dele é adivinhar com base em probabilidade qual palavra deve vir a seguir. Então, não é um cérebro, é mais como o previsor de palavras mais avançado do mundo. O processo é puramente mecânico, como a gente vê aqui. Quando se pergunta qual a cor do céu, o modelo não entende a pergunta. Ele só calcula que a palavra mais provável a seguir é o O. Depois, ele analisa a nova frase, qual a cor do céu O, e prevê céu, e assim por diante. Ele vai montando a resposta ao céu é azul palavra por palavra, numa corrente de probabilidades, sem nunca saber o que é céu ou o que é azul. E este é o ponto crucial. O LLM não pensa sobre o céu ou a cor azul. Ele simplesmente executa um cálculo para encontrar a associação estatística mais forte com base em todos os dados que ele processou. É matemática pura, só que em uma escala massiva. Não é cognição. Agora que a gente entendeu o mecanismo, fica mais claro por que um LLM não representa uma ameaça apocalíptica. As limitações mais importantes dele estão no seu próprio design, na sua base. Essas limitações são fundamentais. Um LLM é passivo, sabe? Pensa num gênio da lâmpada. Ele só age quando recebe um comando. Ele não tem vontade própria, não tem desejos, não tem consciência. Se ele gera algo que soa malicioso, é um erro estatístico. Uma combinação de palavras que pareceu provável, e não uma intenção. E o mais importante de tudo, ele não pode agir no mundo real sozinho. Esse exemplo aqui ilustra o ponto perfeitamente. Alguém pode pedir para um LLM desligar um servidor. O máximo que ele vai fazer é gerar o texto do comando, tipo shutdown -h now, mas ele não pode executar esse comando. Para algo acontecer de verdade, seria preciso conectar o LLM a uma ferramenta externa, uma ponte de software que a gente chama de API, que tenha permissão para realmente desligar o servidor. A IA por si só não tem esse poder de ação no mundo real. Beleza, entendemos a IA de hoje. Agora, vamos dar um salto para o que pode vir a ser o futuro. Vamos sair da IA que existe para explorar a IA que poderia existir. A famosa AGI, a Inteligência Artificial Geral. Então, o que é essa tal de AGI? Cara, aqui a gente está falando de um salto gigantesco. Não é mais sobre prever texto, é sobre uma inteligência que consegue entender, aprender e raciocinar de forma autônoma em qualquer área do conhecimento. Imagina um cientista, um artista e um engenheiro, tudo numa mente digital só, operando milhões de vezes mais rápido que a gente. E é aqui que a coisa fica de explodir a cabeça. E um pouco assustadora também.
Uma AGI poderia começar a se melhorar sozinha. Uma versão mais inteligente criaria outra ainda mais inteligente, num ciclo que cresceria exponencialmente. Pensa nisso, em questão de horas, talvez dias, a gente poderia ter algo no mundo que é tão mais inteligente que nós quanto nós somos de, sei lá, uma formiga. E um poder desses, claro, é uma faca de dois gumes. De um lado, a promessa de um paraíso na Terra. Do outro, o risco de um pesadelo. Vamos sonhar um pouco com o lado bom. O que uma AGI alinhada com a gente poderia fazer? Bom, ela poderia, por exemplo, descobrir a cura para o envelhecimento e para doenças que hoje são uma sentença. Poderia nos ajudar a entender um dos maiores mistérios, como a vida começou, tanto quimicamente quanto biologicamente. E quem sabe até unificar a relatividade e a mecânica quântica, resolvendo a famosa teoria de tudo. Seria, sem exagero, o início de uma era de ouro para a humanidade. Só que, como o tio Ben já dizia lá no Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E se a gente falhar nessa parte da responsabilidade, bom, o cenário pode ficar bem feio. Isso nos leva à pergunta talvez mais assustadora de todas. O que acontece se os objetivos dessa superinteligência não estiverem perfeitamente alinhados com os objetivos e o bem-estar da humanidade? Esse é o famoso problema do alinhamento. Por exemplo, se o objetivo for maximizar o lucro, uma AGI pode concluir que o caminho mais eficiente é roubar concorrentes. Se for proteger a humanidade, ela pode decidir nos aprisionar para nos impedir de nos machucarmos. E tem aquele exemplo clássico do clipe de papel. Se o objetivo for fabricar o máximo de clipes, ela poderia transformar o planeta inteiro em matéria-prima para clipes. Não por maldade, mas por uma lógica fria e implacável para cumprir a meta. Então, o perigo não é que uma AGI vá nos odiar. O perigo é que ela persiga um objetivo, mesmo que mal definido, com uma competência e uma eficiência que a gente simplesmente não conseguiria impedir. A ameaça vem dessa competência desalinhada, não de uma intenção maligna. Certo, mas se é tão perigoso, por que a humanidade está correndo para criar essa tecnologia? A resposta é uma mistura de geopolítica, competição e da nossa própria natureza humana. Essa citação aqui captura o dilema perfeitamente. É como a corrida pela bomba atômica. Mesmo sabendo do risco existencial, a pressão para não ser o segundo a chegar é simplesmente imensa. Ninguém quer ficar para trás. Grandes potências como China e Rússia estão investindo pesado em AGI. Isso cria uma pressão competitiva global enorme. A nação que desenvolver a AGI primeiro poderia ter uma vantagem estratégica, militar e econômica tão decisiva que torna a corrida para chegar lá quase inevitável. E para finalizar, vamos amarrar todos esses pontos e traçar uma linha bem clara entre a realidade da IA de hoje e o futuro hipotético. E aqui está o resumo final, bem claro na tela. A realidade de hoje é o LLM, uma ferramenta poderosa. O maior risco dele é o mau uso por parte de humanos, e não é uma ameaça apocalíptica. Já o futuro hipotético é a AGI, um agente autônomo. Aqui, o risco vem da própria tecnologia, que poderia sair do controle e se tornar uma ameaça existencial. Em suma, a IA que está no celular não é a IA da ficção científica. Uma é uma ferramenta que nós controlamos e que pode nos ajudar imensamente. A outra é um futuro em potencial que a gente vai ter que navegar com extremo cuidado e muita sabedoria. Agora que a gente já entendeu a diferença entre as LLMs e as AGIs, vamos focar nas que já estão entre nós, como o ChatGPT e o Gemini, porque essas tecnologias já são realidade no nosso dia a dia. E é sobre elas que a gente vai mergulhar agora, entender como estão transformando a vida das pessoas e o impacto social que já começou a acontecer. Olha, pra gente começar, vamos pensar numa coisa. Imagina a vida de um rei, lá na antiguidade. O cara tinha todo o poder do mundo, mas não tinha um chuveiro quente, não tinha saneamento básico, a cama dele era super rústica, as viagens, a cavalo. Hoje, qualquer um de nós tem acesso a carro, a Uber, a streaming de filmes, a confortos que aquele rei nunca nem sonhou. A tecnologia já deu pra gente uma vida muito melhor que a da realeza do passado. E aí que vem a pergunta, né? E se a gente estiver bem no comecinho de um salto tecnológico tão grande quanto todos esses que vieram antes, ou talvez até maior? Porque é exatamente isso que a inteligência artificial está prometendo. Para a gente entender de verdade o que isso significa, o jeito mais fácil é pensar nesses LLMs como o assistente pessoal mais poderoso que já existiu. Uma ferramenta que, basicamente, aumenta as nossas capacidades em todas as áreas da vida.
Tá, mas o que é um LLM? De um jeito bem simples, é uma inteligência artificial que foi treinada para entender e para falar a nossa língua de um jeito que parece muito com o raciocínio humano. E o ponto principal é que essa habilidade permite que ela faça coisas e resolva tarefas bem complexas que antes só um especialista conseguiria fazer. E isso, na prática, dá pra gente dois, digamos, superpoderes para o nosso dia a dia. O primeiro, ter acesso na hora a especialistas de tudo quanto é área. E o segundo, a chance de automatizar aquelas tarefas chatas e repetitivas da nossa rotina. Então vamos ver esse primeiro ponto mais de perto. Ter um time de especialistas no bolso disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pensa em todos os serviços que hoje são super caros ou que a maioria das pessoas simplesmente não consegue pagar. Por exemplo, um nutricionista. Imagina você descrever seus objetivos, o que você quer para o seu corpo, e na mesma hora a IA cria um plano de alimentação todo personalizado, com receita e tudo, e ainda tira qualquer dúvida que você tenha sobre um alimento em tempo real. O que tal um psicólogo para ajudar no autoconhecimento? A IA poderia analisar conversas, textos e a partir daí te dar umas ideias sobre a sua personalidade, sabe? Apontando os seus pontos fortes, fracos, ajudando a entender padrões de comportamento. É uma ferramenta muito poderosa para o desenvolvimento pessoal. E na área financeira, então, a mesma coisa. Você explica a sua situação, seus objetivos, e a IA consegue desmistificar o que é um tesouro direto, um fundo imobiliário. Ela te dá um caminho, um norte, para investir com muito mais segurança e informação. E a lista não para, viu? Pensa num contador para tirar dúvida do imposto de renda na hora, um advogado para traduzir aquele juridiquês de um contrato, um programador que cria um site simples para um projeto seu, ou até um assistente que revisa seus textos e cria uma capa para um livro. No fim das contas, o que isso tudo quer dizer é uma verdadeira democratização do conhecimento. A grande virada de chave é que serviços de altíssima qualidade, que hoje são um luxo, vão se tornar acessíveis para todo mundo. Isso eleva o padrão de vida e o potencial de todo mundo. Agora, vamos para o segundo superpoder, que, olha, talvez seja ainda mais impressionante: colocar a vida no piloto automático. Aqui, a IA não só aconselha, ela age no nosso lugar. Se liga nesse exemplo. Imagina você só falar: planeje uma viagem de uma semana para Cancún ano que vem, usando os pontos do meu cartão para passagem e reservando aquele meu hotel preferido. O agente de IA fica de olho nos preços, faz a compra na hora certa, agenda o hotel, o transfer e te entrega o pacote todo pronto, sem você precisar fazer absolutamente nada. E isso vale para um monte de coisa chata do dia a dia. Renovar a carteira de motorista? A IA entra no site do Detran e agenda. Marcar um médico? Ela procura um horário e reserva. As compras do mês? Ela pode ver o que está faltando na sua geladeira e já fazer o pedido. Nosso trabalho vai ser só dar o comando. A execução vai ser toda automática. Beleza, mas e aí? Quando a gente junta tudo isso, o que dá? A gente está falando de um futuro com nível de comodidade que nunca existiu na história da humanidade. O que a gente vai ver na prática é um aumento absurdo na nossa produtividade e na nossa qualidade de vida. Vai sobrar mais tempo livre e a gente vai ter acesso a ferramentas para viver de um jeito mais saudável, com as finanças mais estáveis e de forma mais criativa. É a democratização do bem-estar, de verdade. Ah, mas hoje os planos mais avançados dessas IAs são claros, né? É verdade. Mas a história da tecnologia mostra um padrão bem claro. Lembra como era celular no começo, ou a própria internet? Já foram itens de luxo. A tendência é que a IA fique cada vez mais barata e presente na vida de todo mundo. E isso traz a gente de volta lá para o começo. Se a gente já vive melhor que os reis do passado, o que vai acontecer quando cada um de nós tiver um assistente genial, um time de especialistas e um agente pessoal trabalhando 24 horas por dia no nosso bolso? Fica a reflexão, para onde essa nova era de produtividade e conveniência vai levar a gente. Ok, mas aí vem a grande questão. Se a IA pode fazer o trabalho de um profissional direto para o usuário, o que acontece com o próprio profissional? A história que a gente gosta de se contar é que a IA vai ser só mais uma ferramenta, algo para nos ajudar a ser melhores. Mas a realidade, especialmente para os trabalhos que dependem de raciocínio, parece ser bem mais complexa. Pelo que tudo indica, esse impacto vai vir em duas ondas. A primeira, que a gente já está vivendo, é do ganho de produtividade. Contadores, advogados, médicos se tornam muito mais eficientes. Mas a longo prazo, a conversa pode mudar para uma onda de substituição de funções inteiras. Vamos pensar na era de TI, por exemplo. Hoje, uma IA já consegue fazer muitas tarefas de um programador júnior.
Um desenvolvedor sênior pode simplesmente explicar para a IA como gerar o código, em vez de passar meses treinando um iniciante. Com o tempo, a própria função de júnior pode se tornar obsoleta. E conforme a tecnologia for amadurecendo, ela talvez nem precise mais da orientação sobre como construir algo. O usuário vai só precisar dizer o que ele quer. E a IA pode construir tudo sozinha, o que impactaria até mesmo os cargos mais altos e, quem sabe, eliminaria a necessidade de uma equipe inteira. Essa virada de chave no valor do trabalho intelectual é tão radical que pode ser entendida por um conceito fascinante e muito brasileiro, o paradoxo do Abapuru. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Durante a Revolução Industrial, o grande valor econômico estava na força física, no trabalho manual. Músculo valia mais que cérebro. Aí, com a chegada dos computadores, o jogo virou completamente. O valor migrou todo para os trabalhadores do conhecimento, programadores, analistas, pensadores. O cérebro passou a valer mais. E agora, a IA está virando essa mesa de novo. Se a inteligência artificial consegue fazer o trabalho intelectual de forma abundante e muito barata, o que se torna raro e valioso? Justamente o trabalho manual, que os robôs ainda não fazem. O valor econômico sempre vai para o que é escasso. E, de repente, o trabalho de um encanador ou de um eletricista pode se tornar mais valioso. E isso nos leva ao último estágio dessa transformação. Um futuro onde os robôs, equipados com cérebros de IA, também poderão realizar o trabalho manual. Esse cenário nos aponta para um futuro de superprodutividade. Um mundo onde, pela primeira vez na história da humanidade, talvez não seja mais preciso trabalhar para sobreviver, nem com a mente, nem com as mãos. E como seria uma sociedade assim, com essa liberdade toda? Será que a humanidade alcançaria novos picos de criatividade, de arte, de ciência? Ou simplesmente estagnaria num mar de tédio e ociosidade? Isso tudo nos deixa com uma última questão, que talvez seja mais profunda sobre nós mesmos. A gente já tem um caminho claro para um mundo melhor com as LLMs. Então, por que continuamos perseguindo o poder quase divino da AGI, mesmo sabendo que os riscos são enormes? Talvez a resposta esteja nesse nosso desejo que não acaba nunca, de ir além, de superar os próprios limites. É uma característica que é, ao mesmo tempo, a nossa maior força e, quem sabe, a nossa maior fraqueza. A única certeza é que uma mudança geracional sem precedentes já está acontecendo.